Gente, boa noite. Daniel, Dani, professor de design das crianças. Eu quero primeiro agradecer a todos vocês por dedicarem essa segunda-feira. Parabéns, Aline, a apresentação foi muito legal. E eu vim com essa camiseta hoje porque eu ganhei da turma do 5º ano, mas eu ganhei, no Dia dos Professores, muita coisa. Foi muito bonito, assim, foi uma declaração de amor. Então, eu vim com ela como forma de agradecimento, não só às crianças, mas a todos vocês também por esse carinho com a gente. Muito obrigado. Tá? Bom, gente, eu vou mostrar um pouquinho da grande bagunça, do caos que eu liberto com eles na aula de design. Vou falar um pouco desse semestre. A gente agora, eu adotei esses jovens designers, atitude, autonomia e protagonismo, mas a palavra principal aí é o protagonismo, uma premissa que eu tenho com essas crianças, e vocês vão ver nessa apresentação como esse protagonismo, como eu consigo preservar esse protagonismo e como eles fazem toda a narrativa da aula acontecer. O semestre começou assim, ó. Então, vocês vão poder identificar todo o nosso bioma educacional, né, junto e misturado aí. E essas fotos surgiram porque, junto com essas fotos, surgiram uma robozinha, ou robozinha, ela não tem gênero, chamada Estilobot. Deve já ter chegado a Estilobot na casa de vocês, em alguns lares, e já devem ter, outros vão conhecer agora. Algumas famílias, alguns familiares eu encontro com frequência aqui, para dar um oi, outros eu estou conhecendo hoje, enfim. Mas serviu de uma maneira incrível para eu conseguir criar um vínculo de aproximação deles, não só com a aula, mas com essa relação da identidade, do reconhecer-se. E eu vou mostrar isso para vocês também. Mas então começou daí, essas fotos surgiram, e junto com essas fotos eu perguntei para eles o seguinte: gente, me falem 4 ou 5 coisas que vocês gostam muito na vida. E aí eles me falaram, eu em tempo real fotografava, quem queria ser fotografado, outros não, enfim. E me falavam as preferências, né? Surgiu aí um diálogo a partir disso, e eu diria que a ideia então era que eu estava fazendo surgir com eles uma robozinha, vou contar o porquê dessa história, e que a robozinha precisava conhecê-los. Então, como apresentar quem nós somos para alguém, né? Como nós nos mostramos ao outro. Foi daí que começou esse diálogo. Por favor. Eu estou muito para frente, mais para trás? Tá bom? Bom, o que fundamenta a proposta? No começo do semestre, Marcelo e Mária vieram conversar comigo para que eu pudesse deixar mais clara a sistematização e também conseguisse gerar objetivos específicos da minha disciplina, para conseguir abastecer vocês de informação. Porque eu tenho muita informação diária nas aulas, de registro fotográfico, enfim. Eu estou criando um acervo muito grande com eles. Mas de que maneira chegar isso até vocês? Quando surgiu esse desafio, eu peguei todo um percurso de trabalho e busquei, então, sistematizar na Base Nacional, na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Não tem design lá, então o mais próximo que nós temos é a arte, foi dali que eu peguei o ponto de partida. Eu tive algumas passagens muito felizes pelo MoMA, pela Universidade British Columbia, em especial essa segunda eu fui por conta desse semestre de um curso de inteligência artificial para professores, para entender de que forma esse diálogo que estava surgindo, então, não só da tecnologia, mas do pensar a relação dessa nova inteligência que surge com o humano e de que maneira a gente usar isso de uma forma qualitativa, porque ela é parte do processo de transformação do mundo e da realidade que eles têm hoje, foi daí que, então, surgiu a necessidade de estudar. Bom, Design Thinking e Design Change são 2 metodologias, quem é da área do design conhece o Design Thinking. O Design Thinking foi criado pelo Tim Brown, da IDEO, talvez um dos maiores escritórios de design do mundo hoje, e, se eu não me engano, são 5 passos, que daqui a pouco eu passo um slide. Design for Change nasceu em 2009.
um projeto de uma indiana incrível, que ela simplificou o design thinking para poder ser aplicado na escola. E aí, pretensiosamente, eu vim com arte e o design na escola, porque ainda faltava um passo. O Design for Change chegava bem até um determinado momento, mas aí, quando a gente passava para as crianças mais novas, aquilo não alcançava ainda. Então, eu vi que precisava enxugar, e aí eu fiz um desenho de algo que poderia ser possível, que eu tenho aplicado com as crianças durante esse semestre. Por favor. Bom, a BNCC está aqui, eu fiz recortes, então, são slides rápidos, artes visuais e artes integradas. Vêm os objetivos do conhecimento e as habilidades que as crianças precisam desenvolver durante esse percurso do 1º ao 5º ano. Tá? Por favor. O MoMA, o curso Arte e Ideias, ensinando com temas. Então, de que forma eu proponho para eles, e é lógico, eu levei isso ao design, quando eu estudei focado à arte, mas de que forma eu conseguiria, então, trazer essa questão do design para lugares e espaços, arte e identidade, transformando objetos do cotidiano e arte e sociedade. Ou seja, de que maneira eu consigo contextualizar a realidade do design para a realidade deles, porque eles têm uma realidade muito própria do convívio que eles têm dentro de cada casa, dentro do que é a vida deles, né? Então, de que maneira eu ia conseguir alcançar isso, pensando nesse indivíduo que vive na escola, que tem uma casa. Aquela imagem que eu mostrei no começo, esses dias eu fiquei pensando muito nisso quando eu fiz aquela imagem. Cada criança chega aqui com um mundo, um universo muito próprio, e aí mistura com outra criança, e a coisa... Se a gente pensa nisso como um algoritmo, numa questão de segundos, a informação chega aqui, ela troca, roda, né? E a gente lida com toda essa carga de informação, e eles vão criando esse movimento lúdico incrível na cabeça deles, porque tem quem viu a informação, tem quem criou a informação, e a coisa vai ganhando a dimensão. Então, achei importante trazer, porque é um lado mais conceitual dessa questão do design aplicado à realidade deles. Bom, inteligência artificial, eu não considero uma metodologia, mas alguns dos tópicos que eu achei importante que eles pudessem ver. Então, mentes e máquinas, eu não sei se tiver familiares do 3º ano aqui, eu fiz o desafio do papel inteligente com eles, que era um jogo que eles tinham que ganhar de um papel para jogar jogo da velha. Gente, foi muito divertida a ver a reação deles de indignados, de falar, não pode ser que eu vou perder para esse papel, né? E é lógico, era uma instrução algorítmica simples, mas que eles, quando se colocavam a vencer o desafio ali, naquele momento, estavam tentando ganhar. No segundo momento, eles perceberam que aquilo era uma instrução, ou seja, a partir do momento que eu crio uma instrução clara para uma informação, aí eu trouxe isso para dentro da sala de aula, para o diálogo com os professores, entre eles mesmos, enfim. Então, algoritmos, a estrutura básica e aí eu extrapolei o conceito de algoritmo não só para a questão da programação em si, mas o que é esse algoritmo social? Como que a gente vive isso hoje? De que maneira que a gente pensa essas crianças que estão conectadas e o que a gente consegue preservar do analógico e da qualidade de conteúdo de produção de desenho, de troca, de diálogo, da criatividade, e ao mesmo tempo que eles lidem, né, com tudo isso que está acontecendo no mundo de uma forma qualitativa. Então, machine learning, inteligência artificial criativa, inteligência artificial e sociedade e design de app. Muitas das turmas estão nesse momento comigo. Está muito divertido porque surpreendeu aquilo que eles produziram e eu vi que em alguns casos a gente vai conseguir de fato levar para o digital. Vai ter slide mostrando isso, por favor. E aí, a metodologia então as 3 metodologias. O arte design na escola, ele é muito rápido, eu utilizo muito com o 1º ano. Então, eu trago um repertório, um conteúdo, para eles tomarem conhecimento, eu lanço um desafio, e aí eu vejo um impacto, pum, 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 na mesma aula. Porque eu consigo fazer projetos de aulas sequentes com eles? Consigo, mas no 1º ano eles têm aquela ansiedade imediatista deles quererem ver o projeto acontecer. Assim. E no começo do ano, tinha aquela coisa do... lançava o projeto, eles faziam um rabisco e está pronto. Era muito divertido olhar e falar, nossa, né, a ansiedade é tanta que eles... E aí hoje não. Existe, é lógico, a aula ficou lúdica por conta da interface da robozinha, então eles se sentem provocados a fazer aquilo, mas ao mesmo tempo
hoje eu conversei com alguns alunos que eu já começo a dar um feedback quase de fim de ano aí, sobre a forma como o desenho estava no começo do ano e como chegou nesse momento. Aconteceu isso com o Joaquim hoje, aconteceu também... eu queria lembrar muito um caso específico que estava... o Danilo, da tarde, do primeiro ano, que ele começou o ano desenhando tudo em grafite, preto e branco, e o desenho dele, máximo uma cor, ele escolhia. E hoje, gente, ele me entregou um avatar, que eu entrei em questão da identidade com eles, e em Avatar, a produção do personagem para o mundo virtual. E era uma paleta de cores tão linda e colorida, e aí eu dei o feedback. A hora que eu falei para ele, e ele percebeu, ele abriu um sorrisão de ter entendido que ele tinha feito aquele percurso, ele falou, nossa, né, porque a criança se percebe nela, né, na busca que ela está fazendo, no permitir-se a colocar cor no desenho e ampliar. Bom, então esse é mais rápido. O próximo, por favor. O Design for Change, ele tem um passo a mais. Então é sentir, ou seja, qual é a necessidade que o mundo tem? Qual é o problema? Né? Então, para algumas turmas, o problema foi o lixo, por exemplo. E aí a gente começa a discutir. Depois que o sentir tem muita relação com pesquisa. Mas quando eles são novos, a pesquisa ainda é uma coisa muito chata para eles. Né? Eles não querem... exige um tempo de dedicação que eles querem que aquilo se resolva de forma mais rápida. Dá para acontecer? Dá. Como eu tenho feito até agora nesse momento? Eu trago a informação e compartilho com eles, para os mais novos, ou a robozinha traz uma informação, porque eles ficam congelados ouvindo, então eu consigo ter esse tempo. Mesmo assim é diferente. Então é um momento de pesquisa, e conforme eles vão evoluindo no percurso, eu vou exigindo mais da pesquisa, vai ter um exemplo bem claro disso. O imaginar, que aí, a hora que eu entendi qual é o problema, ou qual é a necessidade, aí eu vou começar a ter ideias. Aí eu começo a ter ideias, venho fazer. Ou seja, está aqui. Legal, tua ideia é ótima, então vamos montar um layout disso, ou vamos montar um protótipo disso, ou enfim, um modelo disso. E aí eu uso, em muitos casos, linguagem do design para eles entenderem o que de fato é um protótipo. O caso da Lu, que fez a casa de passarinho de coco, aquilo é um protótipo, aquilo é totalmente lindo, né? Uma peça de design que ela levou para casa, e quando é um modelo que não tem função, que não tem uso, que vai ter algum recurso limitado ali, mas para que eles entendam que sirva para a produção deles. E o compartilhar? O compartilhar é mostrar aos outros ainda. E aí, é claro, essa quarta é um grande desafio, porque ele se sobrepõe. Quando eles começam a gostar da ideia, eles começam a falar, e aí aquele momento de todos quererem compartilhar a ideia do outro. É ótimo, porque nesse percurso eu vou sentindo a maturidade coletiva da turma. De que maneira eles estão dialogando e conseguindo trocar, ou então de que maneira eles se sobrepõem, e aí alguns momentos eu faço a mediação. Outros eu deixo o caos acontecer, né, Mar? Solto, porque aí eu fico vendo, eu falo, bom, e aí é do caos que sempre vai nascer algum gancho criativo muito rico. Aí alguém fala alguma coisa marcante, eu pego aquilo ali e falo, gente, isso aqui dá um outro projeto, vamos pensar em outra coisa, um caminho diferente, eles agarram e vão comigo. Enfim. Bom, o Design Thinking, que aí vem as etapas mesmo. O Design Thinking talvez seja uma das abordagens utilizadas do design, não só para produto, mas para qualquer categoria do design, que é uma dinâmica, um processo, um procedimento de como fazer o percurso da cadeia do design. Né? Então, a abordagem centrada no ser humano. Agora eles mudaram. Antes eles vinham falando no site da IDEO das categorias, de como você faz o Design Thinking. Então, primeiro você pensa, depois você idealiza, enfim. Agora eles trouxeram essa questão da abordagem centrada no ser humano, porque eles já nitidamente perceberam que dentro e fora da educação, né, mas não sei nem se dá para colocar dentro e fora, tá tudo, mas que existe essa necessidade do pensar o design, do fazer o design, vai ser mais fácil de eu explicar assim. Eles não têm que sair daqui designers, mas eles têm que sair daqui com a atitude de designers, que é assim, a iniciativa de saber resolver problema, de saber ser crítico e de olhar as coisas e falar, peraí, eu não vou ter uma resposta pronta, pau! Eu vou olhar, analisar, pensar, ver de que forma eu vou entregar e que tipo de resposta que eu estou entregando para o mundo. Né? E assim, se tem um problema, por que eu não posso fazer parte dessa solução? É isso que a gente tem que provocar neles, é esse o pensamento do foco do design aqui, por favor. Então, está aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quintos anos.
A jornada, porque, diferente dos professores de sala que estão com eles no dia a dia, nós estaremos com eles os 5 anos. Né? Então, o professor passa num ano, depois outro professor vem. Nós fazemos o mesmo percurso com eles. E isso é incrível, porque aí, agora eu estou no 2º ano aqui na escola. Eu consigo perceber a forma como eles vão desenvolvendo. E aí, então, ficou esse questionamento por conta dessa necessidade dos objetivos. De que jeito que eu faço essa jornada? Então, vem os temas. Reino animal, fauna e flora, vertebrados e invertebrados no 1º ano, planejamento urbano no 2º ano, algoritmo social no 3º, e o 4º e 5º anos estão com o estudo do lixo, o lixo como registro de um povo. E aí, nós então escolhemos categorias do design para eles fazerem um percurso do design dentro desses 5 anos. O 1º ano, motion design, o 2º, design gráfico, web design, design de produto. Isso não é uma coisa estanque. A gente está fazendo agora, né, é um movimento extremamente inédito do ponto de vista da aplicação do design na escola de ensino básico. Né? Então, a todo tempo a gente está revisando. As aulas acontecem e a gente troca. Essa deu mais certo, essa não deu tão certo, essa funcionou incrível. Enfim. E aqui embaixo, nesse percurso, vem o que eu separo como metodologia. Também não é travado, mas então eu venho do 1º ao 3º ano com uma metodologia mais rápida, para que eles consigam dar mais resposta. Em alguns momentos eu trago algumas partes das outras metodologias e faço com que eles vivenciem um sentir muito forte ou alguma coisa. Mas, geralmente, aqui são projetos que acontecem na própria aula. Do 3º para o 4º ano, eu entro com o Design for Change, que aí aumenta um grau de criticidade. E é muito legal quando porque eu falo assim para eles, tem um momento de projeto que eu falo, agora vocês esqueçam o professor e está aqui o diretor de design de vocês. Eu vou olhar, vocês vão me apresentar e eu vou dar não se não estiver bom, tá claro? E aí rola aquela coisa de, nós precisamos apresentar um bom projeto para o Dani. E eles começam a desenhar e fazer e trocar, então, e é muito bonito esse processo acontecer. O Design Thinking, ele está acontecendo no Soma, e eu não consegui ainda inserir ele no 5º ano. Talvez eu insira no final do 5º ano. Por quê? Porque esse 5º ano que está agora, eu estou o 2º ano com eles. Eu precisaria de um pouquinho mais de maturidade projetual deles para eu entrar com o Design Thinking. Eles estão projetando super bem, mas ainda existe uma necessidade. Hoje, eles deram respostas de projeto. Aliás, as últimas aulas, a hora que vocês verem. Vamos lá, por favor. E o Soma? O Soma é Design Thinking na veia, porque aí junta toda a galera na aula, e aí eu faço a mediação mesmo de um percurso de Design Thinking para que eles produzam. E aí, quantas aulas isso acontece? Não dá para saber, porque aí na hora eu estou ali vendo eles fazendo a coisa acontecer com o movimento do design. Quando eu vejo o processo acontecer, eu só vou nessa mediação falando, gente, essa ideia de vocês precisa de pesquisa. A gente faz uma imersão na pesquisa. Aí a gente discute e fala, agora tá bom, vamos rabiscar um pouco essa história. Teve o semestre passado, todo esse semestre, uma primeira turma que eles escolheram fazer sabonete e perfume. Gente, na hora que eles falaram o tema, tem hora que eles falam umas coisas que eu falo, essa daí eu não imaginava que viria. E aí eu compro com eles e falo, vamos resolver de alguma forma, né? Se eu estou me propondo a falar que a gente resolve o problema, o máximo que a gente vai conseguir é avançar pouco no projeto. Vamos entender até onde vai. E, enfim, saíram sabonetes lindíssimos. Então, aqui é Design Thinking, por favor. Aqui eu só quero mostrar para vocês o seguinte, como eu faço? Então tem uma terceira coluna na minha, então vem a BNCC, vem o MoMA, e tem uma terceira coluna que é um bias, é um viés. Eu faço a adaptação para a escola. Então, quando na BNCC vem contextos e práticas, identificar e apreciar formas distintas de artes visuais tradicionais e contemporâneas, eu ponho lá, tipos de animação para o pessoal do 1º ano. Então, eu vou fazendo uma correlação entre o que é a BNCC e o que eu consigo fazer como um objetivo geral, ou práticas, né, que eu consigo fazer em sala de aula. Por favor. Ali que vocês viram do 1º ano, eu tenho dos 5 anos mais o Soma. Aí, dessa sequência, nessas atividades, aqueles números que vocês estão vendo na esquerda são categorizações que eu faço das metodologias, ou seja, que metodologia que está atendendo, qual passo da metodologia que está atendendo e qual daqueles itens da lista anteriores que vocês viram a aula está conseguindo alcançar. Porque aí eu consigo fazer, aqui eu estou falando então com eles de identidade, nessa aula eu estou conseguindo entrar com as matrizes, enfim, eu vou inserindo os conteúdos conforme eu vejo que tem a necessidade. Aqui tem 3 exemplos, o estilo bot, que foi a criação do personagem com o 1º ano,
Produtos de design logomarca, segundo ano, eles criaram... O primeiro projeto que eu dei para eles foi logomarca, por um motivo muito simples, por acreditar nessa jornada. E que eu vou fazer com eles nesses 5 anos. Gente, eles me entregaram as logomarcas e eles já evoluíram esse semestre. Eu quero que eles vejam as logomarcas, não no final do ano, mas talvez no segundo, terceiro, daqui uns 2, 3 anos. Eles reprojetem as logomarcas e eu trago de volta para eles olharem o que eles tinham feito como percurso de saída e qual é o percurso de continuidade deles. Eu costumo fazer isso durante o semestre, durante o ano, mas essa é uma tentativa de algo mais longo, porque eu acho que vai ser incrível eles poderem se olhar. E aí, redes colaborativas é uma atividade de terceiro ano, que eu vou mostrar também, vai passar uma sequência, por favor, eu posso. Então, vamos lá. Primeiro ano. Do primeiro ao quinto ano, eu trouxe alguns exemplos. Aqui, Motion Design, Reino Animal, essa foi ali tem uma sequência de como aconteceu o semestre. Animação com forma fixa, animação com base em movimento, storytelling, storyboard e estilobot. É um pouco do que eles viram até agora comigo. Resumo. Aí tem todos aqueles desdobramentos de explicação que vocês viram, de fundamentação, categorização. Mas o legal é que quando a gente foi trabalhar animação com forma fixa, o que eu fiz? Então o olho era fixo da figura, e aí eles tinham que criar os personagens para a gente então fazer um plano sequencial de animação onde rebatia essas. Eu fiz um vídeo com eles disso, então o olho ficava quase sempre fixo, né, porque eles deslocavam um pouco para lá e um pouco para cá, e a imagem ia passando rápido. É uma técnica de ilustração de uma canadense chamada Ksenia Purzlova, e aí o que eu achei muito legal nesse momento, e já inserindo a questão do conceito de usar as redes de uma forma saudável com eles, eu entrei em contato com a Ksenia e propus que, então, eles fizessem a atividade e apresentassem para ela. Então, eles fizeram, eu peguei os desenhos, montei o vídeo, postei no Instagram, mandei para ela, e ela deu o feedback para eles. Então, assim, uma baita ilustradora que está... Aí o que foi legal? A produção da ilustração foi rica. O percurso de construção foi rico. Eles fotografaram junto comigo, eu vou mostrando como eles fazem, enfim. Só que aí, essa coisa deles verem que aquilo que eles fizeram não é um desenho que no fim do dia some, é aquele porque eles me vêm chegar com um bloco de desenho aqui, que são os projetos deles, e aí eu vou embora com o bloco e a gente vai a todo momento reabastecendo ou trazendo coisa nova. Então eles viram que aquela produção deles era real. Foi publicado numa mídia social e tinha uma artista vendo a produção deles real e deu um feedback de falar que estava bonito. Nossa, eles se sentem empoderados na produção. Eles falaram, tá mesmo, Dani? Falaram, galera. E é real, eles têm o feedback daquilo que acontece. Enfim, a gente testou um pouquinho do uso das mídias no semestre passado, com o 4º ano em moda. Foi muito divertido, porque eles queriam saber o feedback de como estava sendo produzido o material de moda deles e como as pessoas reagiam, né? Bom, então pode passar, por favor. Eu trouxe alguns desenhos. Então estão aí, tá vendo? O mesmo olho virou papagaio, pássaro, coelho, monstro, alienígena. Bem legal a diversidade, porque eu posso trazer o reino animal, vertebrado e invertebrado, mas se alguém fala, Dani, eu posso desenhar um alienígena? Nesse momento, eu não vou tirar a vontade da criança de criar um alienígena que possa ser um vertebrado e invertebrado de outro planeta, né? Próximo, por favor. Bom, e aí eu trouxe o estilobot, tem alguns desenhos aqui, ou na aula de hoje apareceu da Manuel. Então esse robozinho, eu trago com a ludicidade toda da coisa, vem para um encantamento. E aí toda vez a robozinha ou o robozinho vem falando com eles e trazendo nas aulas que eu trago interativas, algum comentário, algum texto. E aí eles no começo do semestre falaram, eu gosto de milkshake de morango. Aí aparece um milkshake de morango no meio da coisa. E aí eles, robozinha, quem que trouxe isso? O robozinho, pum, solta um balão e fala qual foi o aluno que trouxe. Então eles ficam grudados naquela coisa de falar, essa robô está falando real comigo. É muito legal esse percurso, assim. Então já cria aquela coisa de, bom, gente, vamos ver então como que é isso que a robozinha quer. Na aula de hoje, por exemplo, do segundo ano, eu vou entrar com eles no planejamento urbano, eu quero entrar em sinalização, comunicação visual, mas para isso eles tinham que ter uma bagagem. Então eu entrei em logomarca, tem tudo a ver, marca, né? Quanta marca a gente não vê. Aí entrei com eles em tipologia, e é muito engraçado eles me corrigindo agora, porque falei para eles que não são letras, são tipos. Aí na aula passada eu falei, pessoal, a gente vai fazer o alfabeto e nós vamos fazer as letras, eles letras não, tipos. Foi muito legal. Então, tipografia e cores. E aí, na aula de cores, hoje, a robozinha fez a seguinte... Hoje eu entrei com uma gamificação, estava comentando com o Rodrigo.
E aí, porque eu falei, nossa, como é que eu vou mostrar para eles essa questão de composição das cores, círculo cromático, o que é luz, o que é tinta? Aí eu mostrei, a robozinha falou para eles, olha, gente, vocês vão precisar de muita atenção na aula de hoje, porque vocês vão ver uma composição e o que vocês vão aprender tem a ver com o jogo que vocês vão jogar. Então, se vocês não conseguirem ver qual é o conteúdo, vocês não vão conseguir responder certo. E aí eu mostrei para eles a combinação de cores RGB, mostrei a combinação de cores em tinta, e aí usei a linguagem com eles. Alguns já sabem, R de red, G de green, tal. Então eu usei o CMYK, a escala CMYK com eles de gráfica, para eles começarem a falar, gente, não é azul, é ciano, ou cian. Então aí eles começam, legal, tal. Aí vem o quê? Na inteligência artificial vem uma cor, mais uma cor é igual, e aí vem toda a opção de cores para eles colocarem. E acontecia o quê? Então eles pensavam, olhavam, faziam a combinação cromática e davam a resposta. Dava a resposta e acertavam. Na hora que a gente clicava e acertava, a nossa querida robozinha trazia algum meme, ou um gif de algum personagem que eles conhecem, de desenho, fazendo alguma graça e falando, nossa, mandou bem, né? E aí, quando dava errado, tinha uma criança, por exemplo, uma hora que fazia assim, ó. E eles davam risada, porque eles olhavam e falavam, não deu bom essa resposta nossa, vamos repensar, mas sempre a robozinha vem de uma forma muito educada. Olha, parece que esse não foi o melhor caminho, vamos escolher vamos fazer uma outra tentativa. Enfim. Bom, então estão aqui algumas propostas de Estilobot. Aqui é o da Bia. Que eu coloquei as duas versões, porque tem isso, eles fazem o primeiro, na hora que eles veem que isso vai para a inteligência artificial, e a inteligência artificial dá o feedback para eles falam, nossa, eu não caprichei nessa robozinha o suficiente para ela olhar, né? Então eles refazem, eles querem mostrar, tal. E aí vem a maneira como cada um enxergou, por favor. E aqui a Martina desenhando o que a robozinha trouxe para eles, porque aí eu estou preservando a questão da animação, então, o robozinho é personagem, eles fizeram construção de voz e narrativa, a gente fez a robozinha falar, eles construíram isso comigo, e aí tem a questão do cenário. Né? E aí o cenário, em algum momento, o robozinho fala para eles, olha, gente, já que vocês querem me apresentar ao mundo, eu gostaria que, se vocês puderem, eu encontrei algumas palavras aqui, se vocês pudessem desenhar um cenário dessas palavras, comigo inserido, e fotografarem e me mandarem, vai me ajudar a entender o mundo de vocês. E aí a robozinha propusia abelha, coração, joaninha, árvore, e aí eles começaram a construir. Aqui tem um coração abelha, eu achei incrível, é da Amora. Gente, a hora que ela veio, Dani, eu não quis fazer um coração e uma abelha, eu fiz uma abelha coração, eu falei, genial, nasceu um novo ser vivo ali. Né? Vamos lá. Segundo ano, design gráfico, então aqui as marcas que eu falei para vocês, eu trouxe um pouquinho de cada coisa, porque eu falei para eles de logotipia, falei do que era marca, do que era símbolo, e eles entenderam muito bem esse conceito. A Manu ali fez, uma logomarca incrível. Alguns trouxeram personagens que são valiosos para a vida, o Rafa trouxe a Azuri, a Luísa fez ali também um personagem. A Tereza, aconteceu um movimento em que eu mostrei para eles o Google Fonts e como eles poderiam ter inspiração. Só que aí eles viram no Google Fonts fontes que eles acharam incríveis, e eles falaram, peraí, Dani, eu posso colocar o papel na tela e dar uma... Falei, lógico, gente, por que não? Então eles iam lá tal, e começou essa coisa de fazer e construir para marcar a logotipia. Por favor, o próximo, deve ter. De forma mais adequada. Tiveram momentos em que a gente deu uns respiros nessa produção de conteúdo. A Marina chegou bem no momento, acho que foi no dia que eu na segunda-feira, se eu não me engano, e quando ela chegou no segundo ano também, eu falei, bom, gente, ela está recém-chegada, minha aula começando, vamos desenhar para a Marina e dar esse oi para ela. Né? Então, eles fizeram um momento de acolhida ali, bem legal. E aqui, quando eles entraram em tipografia comigo, a gente primeiro criou um personagem só com tipos. Então, era uma figura que eles tinham o desafio de, só com tipografia, construíram, sei lá, bichos, figuras humanas. E aqui já era o alfabeto. Então, eles viram diversos tipos. Falei com eles de serifa, sem serifa.
E aí, aqui já era uma construção, então, do próprio alfabeto, cada um deles foi desenhando tipos de alfabetos diferentes, cada letra podia ser de um jeito, alguns seguiram, por exemplo, a Flor fez os gatinhos apaixonados. Eu tenho um segundo ano apaixonado por gatinhos, a Flor, o Chico, todos eles ali. E aí, teve a Cora que fez de koala, não sei se está aqui, ali em cima, o da Cora, enfim, teve muita produção bonita, por favor. Terceiro ano a gente veio com algoritmo, estrutura básica para eles entenderem o que era uma instrução, então eu trouxe o papel inteligente, aí eu entrei com eles em fake news, a Aline falou de valores, e aí nesse curso que eu fui estudar, entrava esse momento da fake news, que era um momento extremamente crítico, que era falar sobre a mentira, e o volume que essa mentira estava na nossa realidade do cotidiano. Tema sensível, né, delicado de trazer com eles. Mas aí eu busquei uma alternativa para poder criar um diálogo com eles, porque minha ideia é que eles percebessem o peso da mentira. Fundamentalmente, a mentira em todos os sentidos, não só o falar, mas em projetar também. Né? Quando você fala, não, mas isso vai funcionar assim, desse jeito, está tudo certo. Então, de que forma você encara a tua realidade, né, como você se coloca em relação ao outro. Aí, o passo seguinte, depois que eu mostrei esse lado da inteligência artificial, que é delicado e obscuro, eu mostrei o outro lado. Então, eu vim com redes sociais e redes colaborativas. Que aí, eu não sei se vocês conhecem, eu vou usar um exemplo. Eu trouxe o Benfeitoria, que é o de crowdfunding, e trouxe o Tem Açúcar. O Tem Açúcar é um aplicativo em que vizinhos têm o mesmo aplicativo e você coloca lá, olha, eu vou num casamento, alguém tem um vestido para emprestar? Aí a vizinha, eu tenho aqui, vem pegar. Então isso funciona, é um aplicativo que já está há um tempo rolando aqui em São Paulo, funciona super bem. E eles conseguiram, no Benfeitoria agora, um upgrade, eles precisavam de 30 mil reais para conseguir continuar o aplicativo, e eles conseguiram 67 mil reais. Eu estou falando esses números porque os alunos viram isso comigo. Então eles viram que era uma situação real. Eu falei, gente, tem um projeto, ele acontece, ele é uma rede colaborativa, ele tem valor, só que ele está indo para uma outra rede colaborativa para fazer captação de recurso, para eles conseguirem continuar o projeto. E aí eles colocam questões incríveis, assim, né? Hoje na aula teve um papo de, assim, desculpem, tá? Mas eles destruíram moralmente o Felipe Neto. Eu fiquei num orgulho, porque é lógico, tudo bem, o Felipe Neto tudo bem tudo, né? Mas o que acontece? Hoje eu percebi que eles foram com criticidade e um olhar diferente daquilo que é aceitar simplesmente aquilo que está sendo imposto para vender e que tem uma qualidade horrível de informação. E, por favor, isso não é verdade absoluta, é uma visão, né, como professor. Bom, então, ali, olha esse aplicativo. Aí nasceram os aplicativos. A linha da esquerda é um logotipo de um aplicativo, o antes e depois é um aplicativo para acabar com a solidão das pessoas. Não preciso falar nada, né? Aí tem aplicativos de você compartilhar plantas. Lindíssimo também, de você trocar planta com as pessoas. Tem um que esse causou um furor, porque eles falaram, Dani, a gente pode fazer um aplicativo que consegue reconhecer o lixo e fazer a separação? E eu tinha estudado no curso uma forma de usar a inteligência artificial para ler do celular e falar, isso é plástico, isso é lixo. E eu fiz com eles. Nossa, eles piraram. Foi a história que eu contei do Lucas. Então. Bom, aqui tem um aplicativo para babás. Aí eu pus esse dos donuts, porque eu achei divertido, porque quando apareceu eu falei, Tereza, no que vai contribuir os donuts para a rede colaborativa social do mundo? Você está trazendo esse monte de guloseima? Ela me solta, já parte daí, né? Aí, que tipo doce é uma coisa que às vezes faz um alívio. Mas o lance todo foi que ela fez assim, não, eu vou colocar tabela nutricional, eu vou conseguir mostrar para as pessoas o que é vegano e o que não é, o que é sem glúten. Aí eu vi a preocupação do projeto, eu falei, nossa, olha o que ela não está só querendo focada no doce, ela gosta do doce. Mas o lance todo é que ela está vendo que outras pessoas que gostam de doce, como é que podem se cuidar então? Super colaborativo, né? Vamos para o próximo, por favor. Quarto ano, design de produto e estudo do lixo. Aí eu trouxe tem muita imagem de produção, mas isso é uma folha de projeto. Então é bem divertido, porque eles vêm falando, Dani, o projeto está aqui. E aí me explica. E aí começa todo um percurso. Esse aqui em especial é da Dália e da Bia. Gente, começa assim, no sentir, eles entenderam o problema lixo,
Só que eles começam a resolver, então eles criam, de forma extremamente lúdica, sem pesquisar ainda, não, eu vou criar um robô que vai para não sei aonde, capta o lixo de volta da Terra e tal. Nesse momento eu fico em silêncio e falo, olha, gente, eu vou olhar o projeto de vocês, inclusive em relação à viabilidade. Só que é lógico, como é o 4º ano, eu tiro o pé e deixo o lúdico acontecer. Mas aí eu trago deles pensarem o seguinte, de que maneira a gente viabiliza esse projeto? Não com um protótipo, mas com um modelo ou algo que... E aí, hoje elas falaram assim, Dani, não vai dar certo. Nossa, foi tão legal, porque, gente, eu falei isso no ano passado e vou repetir. O erro é de um nível de importância e eles aprenderem a errar, levantar a cabeça. A gente erra pra caramba, né? E aí, a errar, levantar a cabeça e falar, meu, aprendi com isso e vamos. Né? E não ficar com aquela coisa reagente de eu não erro, ou isso não vai acontecer. Então, vou errar. Né? Aí hoje elas chegaram e falaram, esse projeto não vai dar certo. Eu acho que a gente... e elas estavam querendo produzir um livro. Então, eu vi a história, achei incrível, falei, gente, por que vocês não tentam, então, fazer um livro artesanal? Vou mostrar para vocês que a gente junta um monte de material reciclado, vocês vão produzir em cima papelão, sei lá. Vamos produzir um livro amarrado mesmo, uma produção editorial artesanal, que vocês possam deixar para as crianças lerem na escola. Tal. Ah, vamos fazer. Então, mudou o conceito de algo real, viável, que já entra dentro de uma questão do lixo, de forma mais próxima àquilo que elas conseguem resolver com o que eles têm aqui. Aqui, Easy Maia. Gente, isso aqui já é... Se eu mostrar para qualquer departamento de design, eles vão falar, você está aplicando design thinking com as crianças, assim, porque olha essa organização do pensar projetual. E esse aplicativo, o Perfect House, eles adoram o nome em inglês, gente, é muito engraçado. Mas tudo bem, nesse momento vale. Então, o Perfect House faz o seguinte. O Perfect House, ele ajuda a pessoa a se desprender das coisas e a saber... Então, está aqui, ó. Chega um momento em que você bate o celular na peça, elas estavam me explicando. E aí você fala, bom, você vai doar, você vai ficar ou você vai jogar fora? E dependendo da sua escolha, se você for doar, na hora que você clica no aplicativo e mostra a peça, o aplicativo te mostra, juro, gente, isso é 4º ano, ele vai te mostrar quais são os lugares disponíveis a receber essa doação. O ficar, vou ficar, tá bom. Aí elas estudaram Marie Kondo, gente, foi muito divertido, porque assim, os conteúdos são diversos. Aí, por quê? Porque assim, você vai ficar, então vamos organizar isso direito. De que jeito que você pode organizar. E aí você vai jogar fora, legal, então você vai jogar fora, vem uma outra lista de lugares possíveis onde você pode jogar, ou de que forma você pode descartar esse lixo. Enfim, né? Acho que está explicado. Vamos lá. Ali, volta só um pouquinho. Eu coloquei ali porque o Joaquim, ele estava sem ideia de projeto, a gente estava conversando um pouquinho, ele topou fazer um mobiliário, e ele está fazendo um pórtico, com o objetivo de... orientar as pessoas sobre de que forma você pode lidar com o lixo na tua vida. Achei tão simples e bonito, porque a gente não tem esse movimento no dia a dia. Próximo, por favor. Bom, aqui é muito legal, porque assim, ó, esse é o caderno de projeto do Gu e do Pedro, não é o caderno do Gu, se eu não me engano, e aqui eu estou sendo mais crítico com eles do ponto de vista da pesquisa. E também da ideia ser mais factível. É lógico, ainda tem o lúdico? Tem. Mas o que vocês estão vendo aqui eles pensaram um lixo que pudesse reciclar o plástico. No primeiro momento, você fala, bom, que tipo de lixeira vai fazer compostagem de plástico? Eles foram pesquisar. E eles já tinham feito, inclusive, se eu não me engano, já em sala de aula, um percurso semelhante, junto com a Manu e a Patrícia, que eles tinham passado por essa pesquisa e eles resolveram, olha que legal, linkaram com a área de design e falaram, putz, acho que vai ter um caminho aí. Então, eles vieram com uma traça, não lembro o nome agora, que ela come o lixo, o plástico. E eu falei, gente, vamos ver isso. Aí a gente foi para o Google, tal, pesquisou e de fato tem, eu fiquei olhando aquilo com eles, tal. Legal. E aí falei, gente, então é fundamental o projeto e ver de que jeito vocês vão organizar e me apresentar isso para eu entender. Nessa foto que vocês estão vendo, aconteceu uma coisa, mas incrível. Bom, primeiro que eles estão na pesquisa, né? Ou seja, um 5º ano pesquisando.
preocupado com a informação que vai utilizar e como. E aí o Gu me vira e faz assim: Dani, eu descobri uma outra coisa. Mas no orgulho eu falei: o quê, querido? Que essa traça, ela, quando consome o plástico, solta oxigênio para o ar. Eu falei: garoto, esse negócio está muito profundo, né? Então, é esse o nível projetual que eles estão. É claro, né, gente? É um 5º ano, como eu falei para vocês, nós não temos o objetivo nessa jornada de formar os designers, mas que esse pensamento crítico aconteça. Por favor. E essa é uma saia que está rolando, porque elas viram o 4º ano produzir moda, elas ficaram morrendo de vontade e elas estão, então, criando uma saia de upcycling de papel. Hoje a gente estava fazendo o ajuste da saia no corpo dela, está lindíssima a saia e elas estão evoluindo com um modelo que vai ser praticamente um protótipo. E o objetivo delas é vir um dia aqui desfilar na escola para todo mundo ver essa saia. Elas estavam acertando hoje o evasê. Então, assim, não sou um designer de moda, estou aprendendo com as categorias que vão surgindo conforme eles trazem, mas foi divertido esse percurso de descobrir com elas de que jeito fazer isso acontecer. E esses recortes que vocês estão vendo são, de fato, recortes da saia. Depois eu fotografo para vocês verem. E aqui é um percurso incrível de memorial de projeto. A Lorena veio trazendo, ela quis criar um app de sustentabilidade que, através de uma certa gamificação, ensina as pessoas a ter uma rotina diária sustentável. Legal, né? E ela desenhou isso, escreveu, fez o descritivo, me apresentou. Quando ela me apresentou, falei: Lore, vamos desenhar as telas. Eu falei um pouquinho com eles de front-end, para eles entenderem o que é essa coisa dentro da realidade que eles vivem quando eles pegam um celular. Então, que existe um pensar naquilo para um público específico. Então, essa narrativa que eles me trazem já vem pensando, no caso do 5º ano, em que público que eles têm que atender, de que forma que eles têm que atender isso, de qual a necessidade de forma mais específica. Então, ela criou a narrativa, fez algumas telas para mim, e hoje eu fui para o computador com ela, porque eu acredito que a gente vai conseguir, lógico, não um protótipo, mas um modelo clicável, para eles verem o funcionamento de algumas funções, para falar: nossa, de fato, aquilo que eu fiz... Acho que isso é muito importante, deles perceberem que aquilo que está acontecendo na escola, não fiz, acabou, tchau, olhou, parabéns, filho. Não, olha, virou algo real que pode acontecer, que tá totalmente, o que eu vejo acontecer, o que eu uso ali no dia a dia é uma coisa viável e possível de eu fazer, e as pessoas dão um retorno sobre isso, e até existe uma responsabilidade maior em cima daquilo que eu faço, e também um prazer maior, porque não vai ser uma coisa que, olhei, legal, tal, não, vai ter um tipo de impacto que eu não sei ainda qual é. Eu falo isso com eles. Hoje Gigi, veio conversar comigo do projeto. Dani, mas qual app? Porque assim, não vamos conseguir modelar todos, mas 1 ou 2, ela falou: qual app que você vai escolher? E eu falei: gente, o critério vai ser o seguinte: todos nós na sala vamos olhar esses projetos e a gente vai ter que decidir junto qual tem mais consciência social. Eu acho que essa é uma forma da gente poder entregar isso para as pessoas que vão ver nosso projeto. E aí, se tiver 1, 2, a gente tem que pensar e conversar isso juntos. Então, não é uma coisa que eu venho, trago pronto e aí entrego para eles. É essa questão do protagonismo que eu falei para vocês. Essas aulas eu crio semana a semana. Não tem como eu deixar tudo pronto já. Por quê? Porque a hora que eles eu trago um disparador de projeto. Quando eu liberto o caos, não tem como ter controle. Então, a hora que eles me dão o feedback, eles vão me dar o feedback de uma coisa nova que não dá para falar: está pronto. E aí eu pego aquilo que eles falaram e aí eu venho e transformo aquilo numa aula seguinte, fundamentado em tudo que eu mostrei para vocês. Por favor. Aqui é o Soma. Então, eu já falei do Soma, produção do sabonete. Olha que bonito que ficou. Eles tiveram uma videoconferência com a Malicara, olha o cansaço batendo que eu não lembro. A Tati Caran, filha da Mali Caran. Quem conhece é uma boticária lá de São Francisco Xavier, que tem uma lojinha maravilhosa. A mãe dela foi uma boticária famosa pra caramba. E ela preserva uma loja lá de produção natural, incrível. E elas fizeram uma videoconferência para então, porque é isso, né? Como é que nós vamos fazer esse sabonete? O primeiro, gente, foi uma catástrofe. Foi um horror, assim. A cozinha ficou fedendo sabonete lá em cima, sabão. E aí foi ótimo, né? Porque eles viram, inclusive, eu fiquei frustrado também. Eu falei: meu, que inferno de sabonete que não está indo. E aí, é isso, é projetar, né? Na semana seguinte eu falei: gente, aconteceu isso de errado, vamos melhorar essa história.
Aí nós melhoramos e virou nesse nível de entrega. Eles também fizeram perfumes. O próximo, por favor. E aí tá as casas de passarinho, gente. Isso aqui é uma mansão de passarinho, né? O Henrique e o Yuri. Eles fizeram um negócio que dá para viver uma comunidade de passarinhos lindíssima. Isso foi a partir de um daqueles limpadores de esfregão que eles reaproveitaram sempre, né? Como a gente está fazendo upcycling, enfim. A casa de passarinho da Lu, que eu achei de uma sensibilidade, ela trouxe um pouco quebrado. E ela enxergou a casa de passarinho ali, a gente fez o passante, fim. E a mão de tinta dela, tá vendo que está azul a casa de passarinho? Quando eu olhei, eu falei, nossa, o produto está pronto, natural, bruto, só pendurar numa árvore que vai vir passarinho. Aí a Luísa fez, eu vou pintar. E eu não vou dar não para pintar, porque aí o pintar é isso, ó, tem hora que não é nem o pincel, o que eles querem é meter a mão na tinta e aí passava a mão no coco, assim, fazia aquilo. Aí olha para mim com aquela cara de, tá tudo certo, né? Eu falo, tá tudo certo, pode fazer, e aí vai. Então eles fazem acontecer. Bom, aliás, por muitas vezes eu acho que muitas das crianças vão com roupa com tinta, tal, acontece bastante, deve acontecer, muito tem minha culpa aí de mandar a criançada assim. Eu tento evitar. Bom, gente, então os objetivos específicos, que assim, é a fase final desse semestre, que agora vem com a demanda, né, que a gente então se projetou a colocar para esse semestre. Eu pensei, bom, já que é uma jornada, não dá para fazer agora do último semestre. E pensando do primeiro ao quinto ano, eu vou ter que pensar esses objetivos específicos do primeiro semestre do primeiro ano, conectado ao último semestre do quinto ano nessa escola. Então eu comecei a fazer isso. Estabeleci 3 critérios básicos do design: investigar, criar e realizar. Ou seja, eu pesquiso, eu crio tudo dentro da realidade de cada um. Então tem lá, primeiro, segundo, terceiro e quarto períodos. Esse é o do primeiro ano, que já vem com... eu coloco em cada período 3 conceitos, de toda aquela matriz que vocês viram, 3 conceitos por período do investigar, criar e realizar, que vai no final trazer para vocês aí uma leitura. Então, no primeiro ano, logo que eles estão conhecendo, no primeiro período, investigar é reconhecer o desenho como linguagem de comunicação. E, gente, eu nunca achei que isso fosse tão potente. Tem crianças que conversam muito mais, ou de forma muito mais clara, através do desenho, do que da escrita ou da fala. E é incrível. E aí, ou então, o que eu já vi, situações acontecer da criança... Eu estou há muito tempo fazendo leitura de produção de desenho. Então, quando a criança me entrega o desenho, eu leio um movimento. E aí eu leio o movimento e troco com a criança. A gente conversa. Como ela percebe que ela foi lida e que eu estou dando atenção em camada profunda para ela, ela vem. E começa a conversar comigo. E aí a gente vai falando sobre percursos, não só do projetar em si, mas de como ele está naquele momento em que ele está pensando, se ele está muito agitado, por que ele está muito agitado. Então, o desenho... E aí vem, então, só para não fugir... esse percurso que eu vou nesse momento desenhando essa fase até o quinto ano aí. Eu acho que esse é o último slide. Alguns familiares já me acompanham lá no Insta, porque eu vivo soltando dia de aula na estilo, né? É uma forma, gente, pelo amor de Deus, eu não tento aparecer com aquilo, nem a ideia, nem nada. O objetivo fundamental daquilo é eu conseguir compartilhar com vocês um pouco do que acontece. No primeiro semestre eu fiz isso com mais rotina, esse segundo semestre eu fiquei muito focado no ateliê, consegui fazer menos, e eu estou pensando outra forma de fazer, porque agora, com essa história desse banco de dados que eu estou criando com a inteligência artificial e com o percurso todo de construção, a minha intenção é eu conseguir chegar para vocês no quinto ano e entregar um percurso dessa criança em relação ao design. De vocês olharem uma timeline deles, como eu tenho hoje no meu computador, né, como as atividades vão acontecendo, como o percurso vai acontecendo. Imagina que lindo, do primeiro ao quinto ano, vocês terem um portfólio de olhar e falar, nossa, olha o que ele navegou, por onde ele passou e que caminhos ele seguiu. Ainda não sei, esse é um desafio novo, não sei como eu vou resolver ele, mas está na minha intenção fazer isso para vocês. Não, dificilmente acontece um movimento do melhor. E não tanto para, gente, vamos falar que todo mundo está bom. É que o que acontece? São projetos distintos, então eu olho cada um, né? E aí tem projetos que não são, por exemplo, app. Tem, a aluna está fazendo uma bicicleta. Linda. Imagina.
E aí é um projeto de produto, porque no começo do semestre eu apresentei para eles, como é design de produto, eu mostrei o quê? O que é o design de produto e quais algumas categorias do design de produto. Design automobilístico, mobiliário urbano. E aí um aluno escolheu o app. Por isso a gente foi para o computador. Gente, hoje, Murilo, Hari e Lourenço, eles desenvolveram um game. Num primeiro momento, eu não estava botando fé naquele game. Aí hoje eles me apresentaram, o game é incrível. É um game apocalíptico do lixão do planeta. Então eles criaram um super personagem capaz, tipo um Mario, capaz de salvar o planeta jogando esse game. E aí eu não sei até onde, mas hoje eu estava com eles nessa questão de, então vamos desenvolver o personagem, é um outro caminho que não precisa tanto de computador. Cada um vai por um percurso. Então não tem um escolher. Talvez no terceiro ano que eu precise fazer uma escolha com eles, porque são muitos apps, e aí eu não sei se a gente vai escolher um para colocar função, outro para layout, eu ainda estou... Não, eu acho ótimo, porque vou trazer um exemplo bem simplista. Tem alguns alunos que chegam, não sei desenhar. E aí, esse não sei desenhar é uma transformação agora relativamente rápida que eu mostro para eles entre o que é esse desenhar, que é usar o grafite, pôr no papel e fazer, e o que é esse desenhar, né, o pensar o desenho. E aí no projeto, para todos eu trago um feedback. Então para todos eu trago um olhar, né. O exemplo legal foi isso, quando o Gigi me cobrou hoje aqui no corredor, eu já trouxe o feedback para ela na hora, e aí acho que essa conexão grande que eles criam é por conta... Terminou? Quem tem uma tucson preta? Manobra para mim, Ivan, por favor. Desculpa, gente. Atenção, proprietário da tucson preta a placa. Então, para todos eu faço feedback. Existe um momento realmente crítico da conversa que tem a ver, não com uma relação de comparação, mas com o estado de obra da arte, que é um dos referenciais da BNCC. Então, que momento que está isso que você está projetando? E de que forma você acha que você pode pensar isso? E, lógico, isso do comparar é uma coisa que com o quinto ano eu percebi menos, com o quarto ainda tem um pouquinho, como eles são quanto mais novos, mais eles comparam. Mas, ainda assim, no primeiro ano, que teoricamente seria uma comparação maior, a gente pegou um grupo de alunos que no primeiro ano, no comecinho do ano, tinham realmente uma provocação maior, e hoje eles estão no compartilhar. E mesmo assim, quando um provoca o outro, eu tenho dois alunos na manhã que se amam e se provocam, o Lourenço e o Matias. E é muito legal a relação dos dois, porque eles se amam, mas eles se provocam. E aí tem essa coisa que no começo do ano eles não iam dar stop. Um saia para o lado, outro saia para o outro, e flá, blá, você olhava aquilo e falava, nossa, eu não posso largar a sala, e um ficou estressado, eu preciso conversar. Enfim, calma, respira, vamos lá. Hoje, o Má provocou o Lô, e o Lô recém-chegado, acho que os dois recém-chegados na escola esse ano, né? Não, o Má já estava? O Lô chegou e foi muito legal porque ele estava ali procurando o espaço dele. Hoje, quando o Má provocou, eu fiz, querido, não vamos fazer isso, né, cara? Pelo amor de Deus. E aí eu trago para ele. Aí, a hora que o Má saiu fora, o Lô sentiu aquela vontade de revidar, eu só fiz assim, gente. Lô. O cara, ele parou na hora, que no começo do ano não ia acontecer nunca. Ou seja, ele já entendeu que um sinal é, não vamos entrar nesse movimento de tentar, né? E aí acho que tem a ver com o que você está falando, por conta dessa coisa de não compara o outro que está fazendo, se é melhor que o teu, porque é o teu projeto. A gente vai discutir aqui, pode ser que tem muito disso no design, né? A gente não consegue estabelecer, a gente consegue estabelecer sucessos de projeto que acontecem. Esse projeto efetivou, valeu, tal, esse não conseguiu avançar, mas tem muito projeto bom que às vezes não acontece, né? Respondi? E tem alguns momentos que eles frustram mesmo, acho legal, né? Porque tem que aprender, em alguns casos. E tem outros que eles acham que vão frustrar e não frustram. O segundo ano me cobra a carta Pokémon que eles fizeram até hoje. E eu falei para eles, gente, calma, porque assim, a gente está em outro projeto agora e eu não vou deixar vocês. Como eu estou aqui ainda, esse projeto eu vou retomar com vocês no terceiro ano. Não, mas a gente quer ver agora, que tem ansiedade, né? Então eu vou conversando com eles, porque isso é uma coisa legal. Deles, inclusive, perceberem que tem projeto que tem começo
E você não precisa naquele momento fechar o projeto. Ó, gente, deixa ele descansar um pouco para a gente pensar de que forma ele pode ser melhor e a gente traz ele de novo e faz um... Né? Talvez, de pronto assim, não precisaria pensar, mas o que a gente pode, pensamento de designer, é de repente criar uma biblioteca virtual de sugestões que a gente possa compartilhar em rede a todos que tem aqui boas sugestões, e a gente faz isso, acho muito legal. Porque uma das coisas... Pois não. Talvez esse seja um dos nossos maiores desafios, nossos, assim, né? E a gente está aprendendo a fazer esse percurso acontecer. Então é o estudar, é o fazer, o acontecer, o ver como eles se comportam. Esses multimundos, como eu falei, de todos que chegam, cada família tem uma realidade, uma forma, uma crença, uma maneira de conduzir. E aí quando eles se misturam, eu vou ter desde aquela criança que tem menos acesso à tecnologia digital, até aquela criança que conhece os games de guerra. E isso se troca. Ou que conhecem um rapper tal, que faz youtuber tal, papapá, e eles compartilham as músicas. Então isso de fato é uma realidade que está no cotidiano deles. Eu não sei se a melhor palavra é filtro, mas a qualidade como a gente vai fazer isso entregar, eu acho assim... Tem momentos em que nós vamos acertar e nos sentirmos incríveis como educadores, pais, enfim, familiares, pela forma como a gente conduziu. Tem momentos em que a gente, de fato, vai olhar e vai falar, não foi o melhor caminho, a gente vai ter que conduzir de outra forma isso, né? Porque o fato é que nós estamos vivendo isso agora. E aí isso... Vou fazer uma analogia ao Covid. Quando ele aconteceu, ninguém sabia muito bem o que fazer, a gente levou um tempo e precisou de uma adaptabilidade muito rápida. A tecnologia veio fazendo isso com a gente por um bom tempo já, né? A forma como a aceleração vem acontecendo está fazendo a gente se adaptar e entender. Essas crianças vivem uma diferença de mundo comparado ao nosso, muito distante, talvez, do ponto de vista de evolução tecnológica ao que nós vivemos em relação aos nossos antepassados, né? As tecnologias foram outras, mas agora a gente tem esse acesso à informação muito grande. Ele vai acontecer, não tem jeito de uma forma ou de outra. Então, o que eu percebo? Quando aquele conteúdo está incrível, eu exploro, vou com eles, tal. Quando aquele conteúdo não é tão bom, eu tento, de alguma forma, não abafar o assunto, porque eu acho que aí é o pior caminho de falar, não vamos falar sobre isso. Mas de que maneira a gente vai criar um diálogo para ver, assim, como eu equilibro isso com toda essa diversidade que eu tenho na minha sala, e que conversa que eu vou fazer isso, que eu acho que deve ser a mesma com vocês, e assim, eu sou pai, a dificuldade que é deles quererem o acesso, o tempo que eles ficam, porque é a realidade deles, é o que eles estão escutando. Né, o que eles estão imersos, de certa forma, estando ou não conectados. Eles já nasceram conectados. Né? Então, eu acho que arriscar uma resposta seria muita pretensão. É um caminho de construção juntos. Quando eu acertar, vocês me mandam bolo. Quando eu errar, vocês puxam a minha orelha. E aí a mesma coisa, acho que é uma troca nossa, gente, né? De falar, e aí, como está acontecendo? E da gente ter essa cumplicidade do conversar. Isso é muito... Alguns familiares que vêm, a gente conversa, troca, fala, e aí a gente sabe mesmo que as turmas têm uma identidade muito própria, né? E cada turma tem um jeito de conduzir. Os outros professores que estão aqui, cada turma tem uma forma muito... A mesma aula acontece de um jeito diferente. E a visão da tecnologia também acontece de um jeito diferente com cada indivíduo que está ali. Assim, você percebe pelo olhar quando algum deles já fala, isso eu já conheço. O outro fica assim, hipnotizado, falando, o que é isso? Né? Que mais, gente? Não, de fato é lógico, porque a inteligência artificial ela tem camadas de profundidade. Né? Não, o Rodrigo trabalha com games. Eu descobri hoje, a gente trocou uma ideia, ele vai na inteligência artificial específica para a construção de games e é uma camada muito mais profunda do que eu trabalho. Quem que trabalha com inteligência artificial para banco, que estava aqui? Não, acho que foi embora, a mãe do Bruno, né? Outro tipo de inteligência. Aqui, eu estou usando com eles ferramentas muito leves de inteligência artificial que eu consiga trocar com eles algumas coisas. Então, até a questão do entendimento, porque assim, se eu falo de um Google Apresentações, ele é um software de inteligência artificial. Né? Ele é uma inteligência, porque a gente dá uma série de comandos, ele vai dar respostas e vai... Mas é isso, eu tenho feito interações com eles e quando eu posso
ao máximo possível, usar alguma estrutura... usei com eles outro dia o ChatGPT. O que eu fiz? Foi com a turma do primeiro ano. Quem escuta falar isso fala que é aberração, né? Mas eu vou explicar. Espera aí, gente. Rolou o seguinte. Tchau. A turma do primeiro ano estava fazendo comigo a questão da narrativa. Aí eu pedi para que eles colocassem 10 palavras para construir narrativa com o primeiro ano. Eu fui para o lúdico. Eu falei, gente, me falem 10 palavras. E eles lançaram 10 palavras para mim. E eu falei, agora eu vou fazer o exercício e depois quem quiser fazer. Então eu construí uma história com as 10 palavras de forma não linear. Eu peguei a nossa narrativa da robozinha e fui escolhendo as palavras e criei a história. Quem quer fazer também? Eu tenho os vídeos deles gravados assim, deles criando as narrativas. Gente, é muito divertido, porque eles trazem umas palavras que depois a gente tem que resolver como colocar na narrativa. E aí eles criaram as narrativas e depois eu mostrei para eles o que de fato a inteligência artificial pode fazer. Então no chat GPT, a hora que você coloca as 10 palavras lá, a inteligência artificial responde. O que você quer que eu faça com isso? Né? E aí o meu comando seguinte foi, olha, se você puder criar uma narrativa com essas 10 palavras, e é de fato isso, né? Essa é a troca com a inteligência artificial. Uma coisa importante, até antes de completar esse pensamento. Em algoritmo, eu mostrei para eles, e eu tenho conversado com eles, com todas as turmas, que essa questão da inteligência artificial, assim, quem abastece a inteligência artificial é a inteligência humana. Nós estamos ensinando essa inteligência a acontecer. Né? Então, qual é o conteúdo que a gente leva para essa inteligência artificial e de que maneira isso é trabalhado? Né? Então, aí eu usei o ChatGPT e aí veio a resposta de uma frase, uma composição incrível. Eles piraram, porque aí eles, Dani, mas é isso mesmo? Ela fez, eu falei, gente, não tem mão minha. E, de fato, eles vão lidar com isso, não vão? Já que vão lidar com isso, é lógico, no primeiro ano, é muito novo, tal. Eu não quero que eles entendam o ChatGPT, nem nada, mas é que naquele momento me pareceu muito lógico já a ferramenta de falar, deixa eu mostrar para eles que existe uma ferramenta possível de criar, né? Não vai anular o poder criativo do que eles fazem, mas é uma alternativa para uma série de outras situações em que a gente pode usar como um recurso positivo. Com certeza não foi utilizado para algo de pessoas usarem para fazer dissertação de... Né? Não, foi para uma inteligência artificial pensada para fazer algum benefício social. Eu tento mostrar para eles isso. Não, mas eu não entendi como crítica. É legal porque eu vou tentar filmar e compartilhar, não sei. Alguns momentos vocês veem, a Maia vê direto, né, as interações da robozinha falando, e aí, é lógico, eu uso um gerador de inteligência artificial de voz, então eu ponho algumas coisas da aula, a robozinha cria e eu ponho o vídeo, o áudio junto com algum robô. Eu pego algum dos personagens que eles criaram e eu ponho a voz no personagem. E aí, para eles fica mais legal ainda, porque aí aquele aluno, aluna daquele dia que apareceu, porque eles falam assim, mas hoje foi de... Até isso foi legal trabalhar com eles. Hoje foi de fulano de tal. Falei, gente, ela não está aprendendo? Não é um bebê que nasceu? Então hoje venho de fulano, amanhã venho de aluna tal. Acho que ela vem trazendo para vocês. Só que a gente tem que descobrir isso juntos também. Vamos entender? E aí eles começam a aceitar que, então cada dia... E aí eles estão percebendo... Hoje apareceu no segundo ano um pedaço de pizza na tela, assim. E aí tinha uma robozinha conversando com eles do pedaço de pizza e aí falava, o João, Mariano e a Cora pediram pizza. E aí, né, eles param, vem isso, aí é lógico, na sequência, porque isso é um gatilho para chamar a atenção deles. Aí vem o conteúdo. É isso? Terminamos? Gente, muito obrigado por ficarem me ouvindo até agora aqui.